Olá, caríssimos alunos, bem-vindos. Vamos ter uma aula bastante importante hoje, embora a grande utilidade dessa aula vá aparecer na próxima aula. Nós vamos falar de um conceito chamado primitiva de uma função. Então hoje não vai ficar claro por que nós estamos interessados nas primitivas. Elas vão aparecer de forma muito forte, muito intensa na aula que vem, num teorema que chama Teorema Fundamental do Cálculo. Olha que nome importante, Teorema Fundamental do Cálculo. Então hoje é uma aula preparatória, nós vamos discutir um conceito, que é um conceito relacionado com a ideia de derivada, mas que é o conceito de primitiva. O que é uma primitiva, então? Imagine que você tem uma função definida num intervalo aberto, uma primitiva dessa função, ou antiderivada, é um nome cada vez menos usado, mas ele existe. O nome mais usado atualmente é primitiva mesmo. É uma outra função, eu vou indicar por F maiúsculo, que tem a seguinte propriedade. Se eu derivar esta nova função, eu obtenho a função original. Então, não é que eu derivo a função que eu tenho uma função. Eu faço a seguinte pergunta: qual é a função que, se eu derivar, dá essa função que eu tenho? Então, a primitiva é uma nova função com a seguinte propriedade. Se eu derivar a primitiva, aí eu vou obter a função que eu tenho em mãos. Tá? Pensando desse jeito, podemos dizer que calcular uma primitiva é o processo inverso de calcular uma derivada. Porque não é que eu pego a função e derivo. Eu olho para a função e penso assim: quem será uma nova função que, se eu derivar essa nova, dá essa? É um raciocínio, digamos assim, reverso. Por exemplo, se eu olho para a função cosseno e eu faço a pergunta: quem é a função que, se eu derivar, dá cosseno? Não estou perguntando a derivada de cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Mas eu quero saber o seguinte: quem é a função que, se eu derivar, dá cosseno? E essa função é seno, porque a derivada de seno é cosseno. Tá ok? Tem uma coisa que aparece rapidamente nas nossas percepções, é que se eu tivesse colocado aqui f de x igual a seno de x mais 5, quando eu derivasse seno de x mais 5, derivada do seno daria o cosseno, derivada do 5 daria 0. Então, seno de x mais 5 parece que também responde a esta consulta. E aí, então, eu teria mais do que uma derivada, mais do que uma primitiva, porque eu teria uma outra função que, se eu derivar, dá a mesma. E aqui, no caso, foi observado somando uma constante. Na verdade, isso é um resultado mais geral, que tem um teorema que eu vou falar em seguida. Antes de falar desse teorema, a notação para primitiva é um símbolo, que é um símbolo de integral. Nós vamos falar muito dele daqui para frente. Na verdade, é um S estilizado, um S de somatório, que muitas vezes a gente escreve assim: somatória, ou integral de f de x, ou integral de f de x dx. Esse dx não tem nenhum significado inicial. Quando nós falarmos em derivada integral definida, ele vai ser um símbolo útil e vai ter sua utilidade. O teorema fundamental das primitivas é o seguinte: suponha que tem duas funções que são primitivas de uma mesma função. Então, isso é C e somente C, existe uma constante, tal que uma é igual à outra mais uma constante. Dizendo em palavras simples, duas primitivas diferem por uma constante. E é o C e somente C. Se as funções diferem por constantes, elas têm a mesma primitiva, ou melhor, elas são primitivas de uma mesma função, e se elas são primitivas de uma mesma função, elas diferem por constante. Quer dizer que aquilo que eu acabei de observar aqui, que se a primitiva do cosseno é seno, mas eu também poderia ter posto seno de x mais 5, isso é um fato geral, ocorre sempre. É sempre por uma constante que difere. Então vamos pensar um pouquinho nesse resultado. Uma coisa que é imediata é o seguinte: se f de x é g de x mais c, quer dizer, se ela difere, uma difere da outra por uma constante mesmo, então, quando eu derivar a f, eu vou derivar do lado de cá, vai dar g', e a derivada da constante é 0. Então, a f', f maiúsculo linha e g maiúsculo linha são iguais. Como as duas funções têm mesma derivada, então elas são primitivas da sua derivada. Como elas têm mesma derivada, elas são primitivas de uma mesma função. Então, isso é uma das partes do meu teorema. Duas funções
que diferem por uma constante, elas têm mesma derivada, portanto elas são primitivas da mesma função. Agora tem o seguinte lema auxiliar, que é consequência do teorema do valor médio. Se uma função tem derivada nula num intervalo, então a função é constante. A gente sabe que se uma função é constante, a derivada é nula. Derivada da função constante é nula. Vale a recíproca, vale a volta. Se a derivada é nula, a função tem que ser constante. É a única função que tem derivada nula, a função constante. Isso tem a ver com o teorema do valor médio por causa do seguinte: o teorema do valor médio tinha como consequência dizer que f de b menos f de a num intervalo, se tem uma função definida num intervalo, f de b menos f de a é a derivada num ponto interno, b menos a. Então pegue dois pontos, pegue uma função que a derivada é zero e pegue dois pontos. Aplica o teorema do valor médio no intervalo entre esses dois pontos. F de b menos f de a é a derivada num ponto interno vezes b menos a. Como a derivada é zero, isso tudo dá zero. Então f de b menos f de a é zero. Ou seja, f de b igual a f de a, ou seja, a função é constante, porque ela vale o mesmo valor em quaisquer dois pontos. Então, se uma função tem derivada zero, ela é constante. Voltando para o nosso teorema, eu mostrei que se duas funções diferem por constante, elas têm mesma derivada. Agora, imagine que elas são primitivas de uma mesma função. Faz a derivada da diferença, faz f maiúsculo menos g maiúsculo, derivada. Da derivada da f maiúsculo menos g maiúsculo. Mas elas são primitivas de uma mesma função. Então, quando eu derivo, dá a mesma f para as duas. F menos f dá zero. Então, esta função f menos g tem derivada nula, então ela é constante. F menos g igual a c, passa o g para lá, f igual a g mais c. Resumindo essa demonstração, funções de mesma derivada diferem por constante. Primitivas de uma mesma função diferem por constante, porque elas têm a mesma derivada que é a função dada. Por isso que a gente escreve assim: primitiva de cosseno de x é seno de x mais uma constante. Porque não existe uma única primitiva. Existem infinitas primitivas de uma função, mas todas são iguais entre si, exceto por uma constante. Por isso que a gente escreve que a primitiva de seno é menos cosseno mais c. Então, quem são as funções que quando eu derivar vou encontrar seno? A derivada de cosseno é menos seno. Então, para dar seno aqui, tem que ser menos cosseno. E qualquer constante somada. Então, menos cosseno mais 1, menos cosseno mais 15, menos cosseno menos 7, menos cosseno mais π. Qualquer constante que eu ponha aqui, menos cosseno mais, quando eu derivar, vai dar seno. Portanto, são todas as primitivas da função seno. Menos cosseno mais constante. Primitiva de uma função constante é o polinômio de grau 1, ax mais b, com b variável real. Observe que o a é dado, então primitiva de 2 é 2x mais b. Primitiva de 5, 5x mais b, em que o b pode ter qualquer valor. O b é o que está fazendo o papel do c no meu exemplo anterior. Tá? E a primitiva de x? Observe que estou usando, na verdade, aquela regra da derivada do expoente, que você abaixa o expoente e eleva uma unidade a menos no expoente. Estou usando de maneira reversa agora, porque eu estou calculando não a derivada da função, mas sim tentando pensar que função que quando eu derivar dá a função que eu tenho em mãos. Então, que função que quando eu derivar dá x? Ora, quando eu derivo diminui um expoente, uma unidade no expoente. Então, para que quando eu derive dx tem que ser x2. Eu somo uma unidade no expoente na hora de primitivar, porque eu sei que na hora que eu derivar, eu vou diminuir uma unidade no expoente. Então, primitiva de x é x2 sobre 2, porque quando eu derivar o x2, eu vou ter que abaixar o 2, precisa cancelar para sobrar só x. E a constante quando deriva é zero, sempre vai ter a constante somando. Para x2, olha como é semelhante a regra. O
Quem é a primitiva de x2? A primitiva de x2 é x a terceira sobre 3 mais constante. Como aqui é x2, como no derivar eu abaixo uma unidade no expoente, no primitivar eu somo, porque na hora que eu derivar a primitiva tem que dar x2, então ela tem que ter x3. Só que na hora que eu derivar o x3 eu vou abaixar o 3, então eu tenho que estar dividido por 3, porque aí a hora que eu abaixo o 3, cancela o 3 e sobra x elevado a uma unidade a menos, sobra x2. É bonitinho esse jeito de pensar, né? E tem uma regra geral, que a primitiva de x elevado a n tem que ter uma unidade a mais no expoente, x elevado a n mais 1, porque na hora que eu derivar vai diminuir o expoente. Mas na hora que eu derivar eu vou abaixar esse n mais 1, então eu tenho que dividir por n mais 1 para cancelar. Imagine que você deriva x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Abaixa o expoente, cancela, x elevado a uma unidade a menos, x elevado a n. E a constante que toda primitiva tem. Observa que isso só vale para n diferente de menos 1. Para n igual a menos 1 não faz sentido esse denominador aqui, né? Isso aqui daria 0. Daqui a pouquinho eu vou fazer com mais detalhe, mas só para não deixar isso incompleto. No n igual a menos 1, eu teria x elevado a menos 1, isso é 1 sobre x. Já vou mostrar daqui a um minutinho que isso dá ln do módulo de x mais c. Tá? A primitiva de 1 sobre x é ln do módulo de x mais c. Tá? Bom, consequência disso é que é muito fácil calcular a primitiva de polinômios. Olha aqui, 3x à quinta menos 4x2 mais 2x mais 6, o símbolo aqui de primitiva, e para calcular a primitiva em relação à variável x. X à quinta, o que eu tenho que ter? X à sexta sobre 6. Então 3 fica um 3. O x à sexta sobre 3, o 3 com o 6 fica 2, x à sexta. Menos 4x ao quadrado. Vai ter que ter um x ao cubo, para que quando eu derive dê x ao quadrado. Mas não vai ter que só ter o x ao cubo. Tem que ter o x ao cubo e eu tenho que dividir por 3. Porque quando eu derivar o x ao cubo, vai abaixar o expoente 3 e tem que cancelar esse 3. Então, onde tinha menos 4x2, fica menos 4 sobre 3, x à terceira. Eu aumento uma unidade no expoente e divido pelo novo expoente. 2x, aumenta uma unidade no expoente x2, divide por 2, cancelou esse 2, só x2. 6x, derivando 6x dá 6, e mais constante, que sempre tem que ter a constante. Então, primitiva de qualquer função polinomial é muito fácil de ser calculado. Isso é bom, a gente vai ter uma série de facilidades para calcular as primitivas dessas funções. Essa ideia e essa estrutura vale também se o expoente não é inteiro. Isso que eu acabei de falar para polinômio vale para expoentes não inteiros, porque a mesma regra de derivação vale para expoentes não inteiros. Então, se você tiver raiz cúbica de x, você escreve como expoente x elevado a 1/3. Qualquer expressão de raízes, escreva como expoente x elevado a 1/3. Aí é a mesma regra, x elevado a uma unidade a mais, x elevado a 4/3, que é 1/3 mais 1, dividido pelo novo expoente 4/3. Observe que quando você derivar, começa abaixando o expoente, 4/3 cancela 4/3. E sobra x elevado a uma unidade a menos nesse expoente, que é o x elevado a 1/3, mais a constante. Claro que dividir por 4/3 é multiplicar por 3/4, e isso você pode escrever como raiz cúbica de x elevado a quarta, que é uma maneira mais compacta de escrever a função primitiva da função raiz cúbica de x. E lembrando que tem que ter aquele c sempre. Um exemplo de um exercício possível. Se eu te dou a derivada de uma função e te dou o valor da função no ponto, você consegue calcular a função. Observe que para conseguir determinar a função, é essencial que eu tenha dado o valor da função num ponto, senão você não consegue determinar a função. É bonitinho esse resultado. Olha como é que nós procedemos para resolver. Se o enunciado diz que a f' é 4x mais 5, isso quer dizer que a f tem como derivada 4x mais 5. Ou seja, ela é uma primitiva de 4x mais 5. Uma função é uma primitiva de uma outra se a derivada dela é a outra. Então, ela é primitiva de 4x mais 5. Ora,
As primitivas de 4x mais 5, a gente calcula pelo procedimento anterior. 4x, primitiva 2x2. Uma unidade a mais no expoente, divide pelo novo expoente. O 4 dividido por 2 dá 2, e uma unidade a mais no expoente. Primitiva de 5, 5x e mais c. Observe que isso que dá para saber sobre a f sabendo a derivada. Se o enunciado só desse que a f' é 4x mais 5, a conclusão era que a f é uma primitiva e que tinha essa estrutura. Quando nós damos o valor da função num determinado ponto, esse f de 2 igual a 3, ele vai permitir individualizar a primitiva, ou em outras palavras, calcular o c e ter a certeza de qual é a função exata que nós temos em mãos. Como f de 2 é 3, eu substituo naquela fórmula, x ao quadrado fica 2 elevado ao quadrado, 5 vezes 2, isso dá 10, dá 8, isso dá 18, tem um 3 aqui, o 18 passa para lá, fica menos 18, com o 3 menos 15, c igual a menos 15, e a minha função é 2x ao quadrado mais 5x menos 15. Ok? É importante que a primitiva de exponencial é a própria exponencial. Como a derivada da exponencial é a própria exponencial, a primitiva da exponencial é a própria exponencial. Primitiva de 1 sobre x é logaritmo do módulo de x mais c. Aqui é uma coisa sutil que é importante a gente fazer uma pequena pausa para analisar. 1 sobre x está definido para todo x diferente de zero. Logaritmo só está definido para x positivo. Por que a primitiva de 1 sobre x é logaritmo do módulo? Vamos olhar nos dois pedaços. Para x positivo, logaritmo está bem definido e a derivada do logaritmo é 1 sobre x. Então, normal, primitiva de 1 sobre x é logaritmo de x para x positivo. Agora, olha para x negativo. Por que a primitiva de 1 sobre x vai ser logaritmo de menos x? Deriva logaritmo de menos x, mais constante. A derivada da constante dá zero. Derivada do logaritmo de menos x dá 1 sobre menos x, porque a derivada do logaritmo é 1 sobre. Então, 1 sobre menos x. Derivada do que está aqui dentro, regra da cadeia. Derivada do que está aqui dentro é menos 1. Menos 1 com menos fica mais, 1 sobre x. Então, olha, quando é 1 sobre x no negativo, a primitiva é ln de menos x. Ora, qual é essa expressão que no positivo dá o x, no negativo dá o menos x? É o módulo. Então, primitiva de 1 sobre x é o logaritmo do módulo mais c. Quando x é positivo, o módulo simplesmente desaparece, dá verdadeiro direto. Quando x é negativo, aqui aparece um menos, quando eu derivo se cancela e dá 1 sobre x também. Muitas vezes a gente não tem como calcular uma primitiva diretamente, e daí a gente olha tabelas. Por exemplo, quando a gente trabalhou com derivadas, a gente viu que a derivada da tangente era secante ao quadrado. Então, a primitiva de secante ao quadrado é tangente mais c. Nem sempre é fácil obter as primitivas, muitas vezes a gente tem que consultar uma tabela, um aplicativo para descobrir. E eu vou mostrar agora o significado geométrico dessa operação para vocês. Isso é muito bonito e está conectado com aquilo que nós fizemos no estudo de gráfico de função. Imagina que essa aqui é a minha derivada. Tá? Quem é a primitiva? Vou mostrar primeiro o gráfico da primitiva. A primitiva é isso. Poxa, como? Bom, veja bem, isso aqui é de grau 2, isso aqui é de grau 3. Mas põe as duas juntas. Olha como é que eu sei que uma primitiva é uma primitiva da outra. Olha que coisa linda isso. Você está vendo a derivada? Aquela é negativa. Então, a função original está decrescendo. Porque essa cor de rosa, vermelha, é a função cuja derivada é azul. Então, aqui azul é negativa, então a derivada é negativa, a função está decrescendo até o 2. Depois a derivada fica mais, então a função vermelha fica crescente. E claro, aqui tem um mínimo, porque ela passou de decrescente para crescente, onde a derivada tinha um zero. Lembra do conceito de ponto crítico? Daí, enquanto a derivada fica positiva, a primitiva está crescendo. Aí ela tem um máximo, a função tem um máximo lá em cima. Por quê? Porque a derivada era positiva, a função crescente, depois a derivada ficou negativa, a função ficou decrescente, deu um máximo ali. E aí então eu consigo colocar lado a lado a derivada e a primitiva e entender esta geometria associada. É bonito isso, né?
Lembra que primitivas diferem por constantes? Então, na verdade, eu mostrei uma primitiva aqui. Essa vermelha é uma primitiva. Mas se eu somar constantes, também obtenho primitivas. Então, todas as transladadas da vermelha para cima ou para baixo, que são funções que nós obtemos somando constantes, são primitivas. Então, eu tenho aqui aquela que eu mostrei originalmente, que estava em vermelho. A C, essa azul, eu somei mais uma unidade, a laranja, a amarela eu somei mais duas. E à medida que você soma, isso translada esses gráficos verticalmente. E todos são primitivas da função dada. Observe que essa distância na vertical se mantém. Embora os gráficos pareçam se aproximar, a distância na vertical está se mantendo porque uma função é a outra mais uma constante. É lindíssimo esse resultado, né? E para terminar, mais 3 primitivas que a gente normalmente não lembra, mas que a gente obteve derivando. Se você derivar arquitangente, dá 1 sobre 1 mais x2. Então, a primitiva de 1 sobre 1 mais x2 é a arquitangente. Primitiva de secante é bem sofisticada, é ln do módulo de secante mais tangente, nada óbvio. Mas se você derivar isso, dá isso. E a primitiva de a elevado a x é a elevado a x sobre ln de a mais constante. No caso da exponencial, é só exponencial. Aqui tem um ln de a. São exemplos que muitas vezes nós precisamos usar. Tá ok? Próxima aula vamos aplicar isso no teorema fundamental do cálculo. Até lá.